Olha, queria, em primeiro lugar, dizer da minha felicidade em ver todo esse trabalho histórico de rememorar toda a trajetória de vida do meu avô, que sonhou esse bairro e sonhou, na verdade, uma Campo Grande, sonhou um Mato Grosso do Sul e construiu esse sonho edificando uma série de obras que fazem hoje parte da memória do Mato Grosso do Sul, de uma memória coletiva, fazem parte da história de muitas pessoas e que hoje nós buscamos resgatar um pouco contando a história do Estrela do Sul. Esse bairro que foi criado lá em 1982 pelo então governador Pedro Pedrocian, meu saudoso avô, que eu chamo de Vovô Pedro, criando esse bairro aqui com 1.450 casas, e inicialmente casas modestas, casas pequenas, mas que ele tinha na certeza de que essas pessoas, ao tomarem posse dessas casas, iam construir no futuro um grande bairro, um bairro vivo, ampliando a sua moradia, edificando melhorias nesse bairro. E hoje a gente vê a situação, né? Você vê, hoje nós temos aqui um campo para que as pessoas possam praticar esportes, nós temos ali uma escola estadual, nós temos ali um centro comunitário, nós temos uma base da Guarda Civil Metropolitana e outros equipamentos públicos que, ao longo de todos esses anos, foram construídos e edificados aqui. Logicamente que o Estrela do Sul não é obra de apenas uma pessoa. O meu avô talvez tenha sido o pioneiro, o idealizador, aquele que motivou e fincou a primeira pedra aqui de construção desse bairro, mas muitas outras pessoas, através de muitas outras mãos, outros governadores, outros prefeitos, outros administradores, que participaram da construção coletiva da história desse bairro. Mas para mim é uma felicidade poder ver aqui o Estrela do Sul forte, vivo, com vontade de crescer. E eu, como neto do Pedro Pedrocian, me sinto muito orgulhoso de fazer um pouco parte dessa história por carregar esse nome dele, esse legado do Pedro Pedrocian. E aí também eu acabo lembrando também da história do meu avô em outras obras, porque ele sempre foi visto como um visionário, alguém que teve a coragem de fazer obras de grande porte. E é curioso como hoje em dia, passado toda essa trajetória dele, as pessoas o chamem de visionário, o chamem de um construtor de sonhos, e ele mesmo se chamava de o pescador de sonhos, né? Na autobiografia que ele fez, ele se colocou como o Pedro Pedrocian, o pescador de sonhos. Mas isso hoje, porque na ocasião em que tudo isso foi feito, no calor do momento, muitos até falavam que eram obras de megalomania, obras que eram desproporcionais, obras que seriam elefantes brancos para o Mato Grosso do Sul, e que hoje, na verdade, estão do tamanho que deveria ser para o Mato Grosso do Sul que nós queríamos construir na ocasião. Pensa, por exemplo, o caso do Parque dos Poderes. Quando foi edificado o Parque dos Poderes, Campo Grande terminava ali na Avenida Ceará. Era uma cidade pequena, uma cidade provinciana, uma cidade que ainda não tinha áreas de uma capital. E aí você pega um audacioso Pedro Pedrocian, um engenheiro Pedro Pedrocian, porque ele sempre se definiu muito mais como um engenheiro do que como um político. E, na realidade, o político era a ocupação, mas a profissão dele era mesmo um engenheiro. Essa fazia parte da identidade dele como personagem, né? Então vinha esse personagem Pedro Pedrocian, um visionário, que resolve construir um Parque dos Poderes longe, numa mata, pegando um centro administrativo e colocando no meio da mata da antiga Sanesul, e muitos o chamavam de maluco. E hoje, você imagina Campo Grande sem o Parque dos Poderes. E é curioso que essa obra, seja o Parque dos Poderes, seja o Parque das Nações Indígenas, que em conjunto ele dizia, é maior do que o Central Park de Nova York, ele tinha orgulho de ver isso, que nós construímos uma capital que tem um conjunto arquitetônico aqui de verde preservado maior que o Central Park, né? Ele falava o seguinte dessa obra: eu vou fazer uma obra que ela vai ter uma seguinte característica: quanto mais antiga ela for, mais moderna ela vai ser. E ele tinha tido a coragem de desapropriar uma área tão significativa e dar de presente para Campo Grande. Então é o coração de Campo Grande, o Parque dos Poderes, o Parque das Nações Indígenas. Quando você pensa na cidade, você logo pensa nesses dois equipamentos. Então, assim, quanto mais antiga ela for, mais moderna ela vai ser. E outras grandes obras, né? Ele falava assim, quando perguntado, Dr. Pedro, qual é a sua grande obra? Seria o Parque dos Poderes, o Parque das Nações Indígenas, os hospitais,
as rodovias que o senhor construiu no estado, ligando o Rio Apa ao Rio Aporé, o Apaporé, o Guairaporã. Eu falo assim, não é nada disso. Quando alguém me pergunta o que eu fiz, eu respondo com toda clareza. Eu fiz universidade. E eu tive a oportunidade da minha vida de fazer 3 universidades para o meu estado. Primeiro a Universidade Federal de Cuiabá, porque governou o Mato Grosso Uno, ainda antes da divisão. Construiu a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande, na ocasião que ela era estadual e posteriormente foi federalizada. E quando todo mundo achava que era impossível levar a universidade para as cidades pequenas do Mato Grosso do Sul, para os chamados rincões, onde ninguém chegava, onde era necessário desbravar, o governador Pedro Pedrocian, no seu terceiro e último governo, na metade da década de 90, cria uma Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, uma UEMS, espalhada em 15 cidades do interior. Então, quando perguntado o que eu fiz, eu digo, eu fiz universidade. O resto é resto. E olha o tamanho do resto. Então, é com essa felicidade que eu falo do meu avô, que é de longe para mim a figura política que mais me emociona, que mais eu tenho identificação, logicamente por conta de carregar o nome, mas por entender que ele tinha uma visão de pessoa pública, de homem público, de uma missão de servir, uma política muito diferente da forma como é pensada e vista a política hoje em dia. É curioso como a gente vê uma mesmice, uma coisa tão rasa, uma falta de propósito, uma falta de sentido de ver a política como vocação. E eu acho que meu avô tinha isso, né? Quando ele morreu pensando em todas essas obras, falando de todas essas obras, e ele já velhinho continuava falando de tudo isso como se ainda fosse uma coisa viva, como se ele ainda fosse governador. É curioso isso. Então acho que o Pedro Pedrocian tem uma obra física, que é esse legado, e tem uma obra histórica desse personagem, Pedro Pedrocian, que eu acho que é desses caras que nascem um a cada 50, a cada 100 anos. Então, acho que um visionário que construiu esse bairro, mas ajudou também a colocar um tijolinho na construção de todo um estado chamado Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um pouco da necessidade de nós organizarmos a comunidade, até mesmo para criar uma espécie de um espírito cívico, para que a comunidade possa zelar pelo bairro, reivindicar junto à classe política, junto à Câmara de Vereadores, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande. Então, é importante essa organização social por conta de toda a potencialidade que esse bairro tem. Veja, por exemplo, aqui nós temos a oportunidade de fazer esporte, levar o esporte para a criançada. Quando a criançada está aqui na escolinha de base, ela tem a oportunidade de ter um crescimento. Ela está aqui, ela não está na droga, ela não está sendo aliciada pelo crime. É engraçado a gente ver, por exemplo, nos outros países, a gente fala sobre Olimpíadas. As Olimpíadas, de repente, sai um craque daqui. Basta que a gente possa ter um programa aqui. Recentemente a gente ficou tão emocionado com o Yeltsin, que é um atleta com deficiência do Mato Grosso do Sul e de repente foi brilhar numa Paralimpíada lá fora. E aí as pessoas falam assim, mas como é que o Yeltsin conseguiu conquistar essa medalha? Ele fala assim, porque eu treinava numa pista emborrachada igualzinha à pista que eu corri, que eu participei lá fora. E essa pista estava aqui. Agora, quantos Yeltsins nós não teríamos aqui no Mato Grosso do Sul sendo revelados e que, na verdade, estão sendo ignorados porque nós não temos política pública? Pode ter certeza absoluta que esse campinho aqui poderia revelar um Yeltsin aqui do Estrela do Sul, poderia revelar outros craques e, enfim, na verdade, tem um potencial humano na nossa cidade, no nosso país e aqui dentro do Estrela do Sul que muitas vezes está esquecido. Você pega, por exemplo, a musicalização de jovens. Poxa, é um trabalho fantástico. Hoje as pessoas não dominam mais o instrumento. Antigamente era muito comum que as pessoas tocassem 1, 2, 3 instrumentos. E hoje está se perdendo isso. É a possibilidade da gente fazer arte, da arte vir das pessoas mesmo. Eu acho que, na realidade, hoje nós estamos vivendo um tempo onde nós temos a rede social invadindo o dia a dia, invadindo o cotidiano,
e toda essa sensibilidade humana, muitas vezes a gente se perde formatada nas telas. Então a gente tem que resgatar o espaço comunitário, tem que usar o esporte. O esporte é legal para você entender o que é ganhar e o que é perder, é você ter um espírito de time, você saber colaborar com os outros. Então é a partir desse senso comunitário que nós vamos criar, na verdade, uma democracia vibrante no nosso bairro, na nossa cidade e no nosso país. Eu acredito muito que esse poder popular que nós temos que resgatar e fazer de maneira diferente. E eu tenho certeza, você olha aqui, por exemplo, olha como está, infelizmente, descuidado o nosso bairro. Nós temos ações de zeladoria simples, como cortar uma grama, como fazer um reparo de uma calçada. Agora, recentemente, uma moradora se machucou por conta disso, porque a prefeitura não dá conta de fazer o elementar, de fazer o simples, que é cuidar da vida das pessoas e fazer a zeladoria.